É difícil a gente encontrar um bolsonarista educado, pela pergunta que esse nobre cidadão fez com educação. Quero agradecer a você, Silvio, e vou te responder. Ele pergunta o que o Lula fez de bom para o Brasil, já que eu defendo tanto ele. Silvio, eu podia falar de todos os mandatos dele, tudo o que ele fez. Ele transformou o miserável em uma pessoa digna, em todos os mandatos dele. Porque quando Lula assumiu o seu primeiro governo, pobre era pobre, miserável. Hoje em dia, pobre vive uma vida tranquila, né? Claro que tem os da extrema pobreza, mas o pobre assalariado hoje em dia vive melhor, tem carro, tem moto, tem casa. Se não tem casa, mas consegue pagar um aluguel, morar com dignidade. Mas, enfim, isso se for falar dos primeiros mandatos. Na agricultura, melhorou, deu condições dos pequenos agricultores ter suas máquinas, ter seu carro, ter sua casa. Então, melhorou, luz para todos, uma infinidade de programas que alcançou muita gente, né? Então, Pronaf, para os agricultores, para os pequenos agricultores. Mas, enfim, nesse mandato, eu vou começar por parte e ver se eu consigo dizer algumas coisas, porque tudo não vai ser possível, o vídeo vai ficar muito comprido. Ele fez coisas demais nesse mandato. Primeira coisa que ele fez, aquilo que o Bolsonaro falou que não podia fazer, que era mexer na Petrobras. Ali existia o tal de PPI, que era corrigido o combustível no Brasil na cotação do dólar, mesmo sendo que nós produzimos em torno de 70% do nosso combustível. Então, o tal de PPI foi a primeira coisa que ele corrigiu. Hoje, se tivesse ainda no tal de PPI, nós estaria pagando R$ 15 o litro do diesel e da gasolina. Mas, enfim, ele corrigiu isso aí. Foi a primeira coisa que ele fez. Depois, ele reduziu o imposto para o povo brasileiro. Dizem que é o governo dos impostos, não. Ele reduziu o imposto. Ele pode ter aumentado para a pirâmide, para o topo da pirâmide, para os super ricos. Mas para nós, povo, ele tirou o imposto de renda, ele corrigiu a tabela. Então hoje quem ganha até 5 mil está isento. Quem ganha até 7 ganhou um desconto. E tirou o imposto da cesta básica para reduzir o preço dos alimentos. Vai ter alimento que vai estar caro, como o caso do café, a carne, mas o básico, né, como arroz, feijão, açúcar, azeite, né, leite, essas coisas assim, tá num preço bem acessível, né? Então, a gente pode falar o que quiser, mas a verdade é essa, né? E além disso que ele fez, ele corrigiu o salário mínimo, atualizou acima da inflação, corrige, reajusta acima da inflação. Isso é muito bom para o assalariado. E a infraestrutura do Brasil estava abandonada. Ele retomou obras paradas. Aqui no meu estado, Santa Catarina, a BR-470, as obras estavam praticamente abandonadas. Ele retomou, hoje em dia está o trecho que está sendo duplicado está quase pronto. O trecho que não é de duplicação, a pista está um tapete. Tem a outra rodovia, 280, está duplicando um pedaço. Então, melhorou a infraestrutura para nós que somos caminhoneiros, né? Então, ele fez tanta coisa que, se for citar aqui, né, as obras do Minha Casa Minha Vida, entregou muitos Minha Casa Minha Vida, caminho da escola, muitos ônibus, SAMU. Olha, uma infinidade de coisas ele fez. Tirou o Brasil da 13ª economia do mundo, colocou na 6ª, então é coisa gloriosa. Nosso país deixou de ser desrespeitado no mundo, passou a ser respeitado de novo. É recebido com tapete vermelho em todo lugar que vai, um sinal de respeito ao grande estadista que ele é. Hoje nós temos um governo que é respeitado no mundo, não se dobrou ao Império Americano, mostrando que o Brasil é dos brasileiros e é soberano.
Então são algumas coisas. É como eu disse, se eu for citar tudo aqui é impossível. Mas só essas coisas já valeu o meu voto e o próximo e a campanha que eu faço para ele, que é de graça. De graça não, porque a gente ganha em benefício do governo, né? Mas a maior coisa que ele fez no Brasil foi nos livrar do Bolsonaro. O Bolsonaro foi a maior tragédia que existiu no Brasil, foi o governo Bolsonaro. Se você, Silvio, ainda não acordou disso, me mostra aí no comentário o que o Bolsonaro fez de bom para o Brasil. Quais são as obras que ele fez para o Brasil? Porque eu não conheço obras do Bolsonaro, nem na minha região e nem em lugar nenhum do Brasil. Mas se você tem obras que realmente ele fez, tu mostra para mim nos comentários. E os demais que vê esse vídeo aí, comenta aí. Diz se o Lula fez o bem pro povo brasileiro, pro Brasil, ou se fez o mal. Mas com dados, né? Não com aquela velha história, Lula ladrão, isso aí não é argumento, isso aí. Lula é o único político no Brasil que tem atestado de honestidade. Porque reviraram a vida dele de cabeça para baixo, da família, viraram o colchão dele, nunca acharam nem um centavo irregular. Atribuíram a ele um triplex que nunca foi dele, que sempre foi da construtora, que é provado por A mais B, um sítio que era de um amigo dele que ele frequentava. Eu tinha sítio e os meus amigos frequentavam o meu sítio. Então é a coisa mais normal que tem. A pessoa que mora na cidade tem um amigo que tem sítio e os finais de semana passar no sítio. Isso é normal. Mas enfim, espero ter respondido. E no mais, um forte abraço a todos. E é Lula de novo. Forte abraço.